Olá, boa tarde. Eu sou a Marcela Haddad e eu vim apresentar o meu trabalho sobre transplante de microbiota fecal, junto com o Gabriel Baston e Vitor Filardi, com a ajuda do nosso orientador, professor Leonardo de Oliveira. E a gente veio falar sobre o transplante de microbiota fecal, perspectivas a partir de pesquisas básicas e clínicas. Bom, vamos começar falando um pouquinho do procedimento. É, Ele é um método que ele visa a manutenção da integridade da microbiota intestinal e o controle sobre a proliferação de agentes patogênicos, visto que ele é realizado através da transferência de micro-organismos, que seria o que integra a microbiota intestinal, de um doador saudável para o trato gastrointestinal do paciente receptor. A principal doença conhecida que é tratada é a infecção pela bactéria Clostridium difficile. Só que a gente vai ver mais adiante que tem diversas doenças que o transplante pode ser usado com opção terapêutica. Bom, o procedimento ele iniciou os primeiros relatos sobre esse procedimento no século IV, na China, e era denominado sopa amarela, que era utilizado em casos de diarreia e infecções recorrentes. E a partir de 2013, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovou esse método a ser reconsiderado, e a partir daí começaram diversas pesquisas sobre o método e sobre quais doenças ele poderia ser usado como tratamento. O objetivo do nosso trabalho, então, é criar um panorama de como estão as pesquisas básicas e clínicas sobre o TMF, que é o transplante de microbiota fecal. A metodologia. As pesquisas básicas foram levantadas nos sites PubMed e Cielo, com os termos de transplante de microbiota fecal, e a gente utilizou muito também o termo em inglês. Já com as pesquisas clínicas na plataforma clinicaltrials.gov, com os filtros de ensaios clínicos fase 1 a 4, que estavam ativos e recrutando pacientes, ativos, mas não recrutando, ou completos, que esses estudos clínicos foram os que a gente desenvolveu mais nas tabelas abaixo. A tabela 1 mostra as regiões em que as pesquisas são realizadas. A região que possui mais pesquisas, mostrando 29%, é a Europa, são os países europeus. Em segundo lugar, temos os Estados Unidos, com 26% das pesquisas. Em terceiro, a China, com 20% das pesquisas. E o Canadá, com 12% das pesquisas. Já na tabela 2, a gente tem as doenças mais estudadas que o TMF pode ser utilizado como opção terapêutica. Com 27% tem a colite, 15% a infecção por Clostridium difficile, 14% outras, como eu citei um pouco na introdução, que tem outras doenças que podem ser utilizadas, como obesidade, síndrome metabólica, autoinfecções e entre outras, e doença do enxerto contra o hospedeiro em 11%. A maioria dos estudos, eles ainda estão em fases iniciais, então 31% estão na fase 1, 45% na fase 2. Das fases 3 e 4, na 3 tem 18% e na fase 4 só 6%. Então, os estudos eles ainda se concentram mais nas fases iniciais mesmo. Já a tabela 4 mostra as formas mais prevalentes de entrega do transplante. Então, com 31%, temos a colonoscopia, 26% enema, 22% a endoscopia e 21% cápsula. São as formas mais prevalentes de entrega. A gente realizou essas tabelas com as informações mais importantes que a gente encontrou sobre o método e sobre as pesquisas, o método de entrega, os países, a gente juntou todas essas informações para realmente ter as informações mais importantes sobre o estudo. E a gente chegou na conclusão que os dados apresentam que, apesar do procedimento estar ainda em fases iniciais, como eu falei, das fases 1, 2, 3 e 4, pode ser uma opção eficaz, sim, no tratamento de diversas doenças e no combate, né, dessas doenças, e a técnica realizada principalmente em países desenvolvidos, como a gente viu, concentrado principalmente nos países europeus, predominantemente, né, nos países europeus, e ainda não há relatos de estudos clínicos em andamento no Brasil.